suas fronteiras. Mas é o último ato, né? Não é, de maneira nenhuma, é algo que é buscado, que é desejado, que é almejado. É apenas um último recurso, e eles estão avisando que o Trump pode conduzir as coisas até que o último recurso seja necessário. Finalzinho desse acontece, quero mandar um abraço pro Daniel Costa, que crava a vitória do Santos hoje, 3-1, 2 gols do Neymar. Um abraço pro Daniel sempre na nossa escuta. Um abraço pro Guga também, que manda um abraço pro Zaidan e pro Manuel, falando de muitos caminhões quebrados. Abraço, Guga. Na subida da Anchieta, trânsito lento. Um abraço pra ele também. Zaidan, Manuel. O Guga, janta mais cedo, que hoje tem emoção viver. Não adianta ficar só de conversinha e não participar, né, Zaidan? Aí não dá, né? Não dá. Um abraço pros amigos, até amanhã. Até quarta-feira, se tudo der certo, viu, Zaidan? Um abraço. Se Deus quiser, Ronald. Até a próxima. É isso. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até 19 horas e 30 minutos, quando será aberta a jornada esportiva. Santos estará em campo e você vai acompanhar Santos e Juventude a partir das 19 horas e 30 minutos. Participe do Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani no Derby 210? Resultado foi justo ou o Bugre merecia sair com a vitória? 97102-1493 97102-1493. E como você avalia a atuação da Ponte no Derby 210? Resultado foi justo ou a Macaca merecia sair com a vitória? Opine. 97102-1493 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Empate no Derby 210. Mantém o Bugre a 4 pontos do G8, precisando de no mínimo 3 vitórias para avançar à próxima fase. Próximo aniversário do Bugre será o Ipiranga neste sábado no Brinco de Ouro. Caio Melo e Rafael Rodrigues receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra a Ponte e desfalcam o Bugre na próxima rodada. Pouco aproveitado, João Vitor pode deixar o Guarani. A atacante de 21 anos perdeu espaço na Série C e negocia saída para o Riga.
FC da Letônia. Oferta inicial é por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra. João Vitor foi comprado em março por R$400 mil, junto ao Nova Iguaçu. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa aprova postura no derby e valoriza ponto somado. Pautas da Ponte Preta. Apesar do empate no derby 210, Ponte está próxima de garantir a vaga na segunda fase da Série C. Macaca continua na segunda colocação, mas agora a 6 pontos do líder Caxias. De olho no próximo compromisso contra o Botafogo da Paraíba, Ponte abre semana com pendência salarial e expectativa de acerto. Valores referentes ao mês de junho ainda seguem em abertos. Alberto Valentim foi absolvido na tarde desta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O comandante da Macaca poderia pegar um gancho de até 180 dias por suposta presença no vestiário no duelo contra o Ituano quando cumpria a suspensão. Antes de Elvis, último gol de falta em derby tinha sido em 2013. Na ocasião, o peruano Ramírez marcou um dos 3 gols na vitória da Macaca sobre o Bugre no Brinco de Ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis se isola na artilharia após gol de falta no derby. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Ministério Público de São Paulo decidiu ampliar a investigação relacionada ao Corinthians e, além de apropriação indébita, irá apurar se foram cometidos os crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023. Inicialmente, o procedimento investigatório criminal se restringia ao uso de cartões de crédito do clube por Duílio e pelo ex-presidente André Sanches. Agora, o MP também vai se debruçar sobre relatório de despesas da presidência de outubro de 2023. Pauta 2. O meia Lucas está em fase final de recuperação e pode jogar contra o Vitória no sábado, visando ganhar ritmo para a Libertadores. Ele participou hoje do treino com bola no CT da Barra Funda, realizando parte do trabalho com o elenco pela primeira vez desde a lesão. O retorno depende da evolução contínua do jogador do São Paulo, que sofreu estiramento na cápsula posterior do joelho durante o Paulistão 2025. Pauta 3. A 6ª colocação de Gabriel Bortoleto no GP da Hungria não passou despercebida na imprensa internacional. Depois de conquistar a sua melhor posição na Fórmula 1 até agora, o brasileiro foi bem avaliado por veículos como o espanhol Marca e o alemão Automotor, veículos especializados em automobilismo. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, caso queira, pode mandar a sua opinião também sobre as pautas do dia pelo WhatsApp 971021493. 971021493. E daqui a pouco eu vou divulgar o nome dos ganhadores dos presentes do derby. Muitas participações, muitos presentes também. E se você não pegou, caso não tenha acompanhado, eu vou repetir os nomes dos ganhadores dos presentes das transmissões do Derby 210. Tanto com bola rolando, quanto com a bola parada no programa Apito Final, com o incomparável Edu Pinheiro. Então já tem a divulgação novamente, já fizemos a divulgação no sábado, mas faremos aqui a divulgação novamente. 17h10, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Thiago Carpini, treinador que começou no Guarani, ele acertou o retorno para o Juventude. Ele que inclusive colocou o Juventude na Série A em 2023, agora vai ter a missão de tentar fugir do rebaixamento. O Corinthians está tentando a contratação por empréstimo do atacante Caio César, do Al Hilal, só que tem clubes da Europa que também estão de olho no jogador. E o meia atacante Renier, aquele mesmo que começou no Flamengo, se destacou e foi para a Europa, para o Real Madrid, o Atlético Mineiro está contratando o jogador junto ao Real Madrid. Não deu muito certo na Europa, quem sabe agora ele possa voltar a jogar bem e ficar à disposição, inclusive, da seleção brasileira. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, vamos ao Fala Galera. A pergunta é a mesma para os dois times, né? Então eu vou emendar de uma vez só. Como é que eu avalio a atuação do Guarani e da Ponte no derby? Como regular. Eu acho que a disposição e a vontade foram boas, não é? Então eu conceituaria para disposição, para garra, um conceito bom. Pro futebol, um futebol regular. E se foi correto o resultado, eu acho que foi sim. Eu acho que foi. Eu acho que o empate acabou ficando de bom tamanho pelo que produziu a Ponte e pelo que produziu o Guarani. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Bandeirantes. Batista, vamos lá para as pautas do programa, né, do Fala Galera. Coloca aí, produção, coloca na tela o Fala Galera aí. Como você avalia a atuação do Guarani no Derby 210? O resultado foi justo ou o Bugre merecia sair com uma vitória? Batista, primeiro tempo muito ruim no derby, muito ruim. Tecnicamente muito abaixo e para mim o 0-0 foi ok. No segundo tempo, o Guarani toma logo de cara ali o gol, né, com o Elvis, uma belíssima cobrança, faz 1-0. E o Guarani, que aparentemente poderia ter sentido emocionalmente, não. Continuou jogando, continuou com a sua estratégia. Foi lá num lance mágico do atacante Mirandinha. Aliás, o cruzamento do Cicinho também foi coisa, né, de outro mundo. Cicinho faz o cruzamento e o Mirandinha, num belo voleio, faz o gol de empate. A partir daí, Batista, eu acho que o Guarani poderia ter tido, e claro que aí tem a culpa do seu treinador, poderia ter tido uma estratégia um pouco mais agressiva, partido para cima e tentado virar o jogo, tanto que tem um lance no pé do Takahashi que ele acaba isolando, jogando para fora a chance do Guarani.
E aí vem as substituições, até muito questionáveis, né? E aí fica aquela dúvida, o Mirandinha realmente sentiu, o Mirandinha realmente pediu para sair, porque assim que o Mirandinha sai, tem uma conversinha no pé do ouvido ali com o treinador, com o Matheus, e o que disse o Matheus para o Mirandinha naquele momento? E a estratégia do Guarani passa a ser defensiva após isso. Então não dá para dizer, Batista. Eu acho que o resultado foi justo, o 1-1, mas o Guarani poderia, sem dúvida nenhuma, ter tido uma postura um pouco mais agressiva para tentar virar o jogo. E coloca aí, produção, do lado da Ponte. Como você avalia a atuação da Ponte no derby 210? O resultado foi justo ou a Macaca merecia sair com a vitória? Diante de tudo o que aconteceu, Batista, o primeiro tempo, vou repetir, o 0-0 foi ok, porque as duas equipes muito cautelosas, muito estudo e pouco futebol. Muita cautela e pouco futebol, pouca agressividade. Segundo tempo, a Ponte começa bem, vem para cima. A gente percebe que o Alberto empurra o seu time para tentar encurralar o time adversário, faz 1-0. E aí tem, no lance do gol do Guarani, uma falha do Maguinho, né? numa retomada ali, ele acabou errando, proporcionando a roubada de bola do Brunão. Faz a metida para o Cicinho, que faz um belíssimo cruzamento e um gol mágico do Mirandinha, empatando o jogo. A partir daí, a Ponte tentou, né? O Guarani veio para trás para manutenção de resultado, a Ponte tentou, pressionou e teve a bola do jogo com o Serginho, que faz ali aquela batida tirando do goleiro e a bola pega no travessão e vai embora ali já nos acréscimos. E para mim, o resultado de 1-1 para os dois lados, viu, Batistão? Respondendo aí o Fala Galera, foi mais do que justo. São 17h15, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato. E o seu destaque inicial. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial do Guarani é a saída de João Victor, o atacante que chegou ao Brinco de Ouro no início desta temporada. Ao longo do tempo perdeu espaço no elenco profissional, foi, entre aspas, rebaixado para o grupo da Copa Paulista e agora negocia a saída do Guarani. Ele recebeu uma proposta para defender o Riga, equipe da Letônia, e deve deixar o Bugre, na verdade, nos próximos dias. Batista. 17h16, Esporte em Debate nesta segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Estamos iniciando o mês de agosto. Antigamente a gente falava que era o mês do cachorro louco. Mas com o passar do tempo, essa nomenclatura perdeu força. Aliás, um jeito bom de fugir de cachorro louco era vestir a camisa do lado do avesso. Aí a gente não sabia se era o cachorro que estava louco ou a gente, né? Com a camisa virada do lado do avesso. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19-99787-7603. Eu disse 19-99787-7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h22, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. E hoje tem a seleção do derby. Já a seleção do derby 210, comentaristas e repórteres elegendo os destaques do derby 210. Então fique ligado, fique atento, já a seleção do derby 210 aqui na Rádio Bandeirantes. Para tudo aí agora, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade, hein? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Está trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle,
o teclado ou celular. O Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E é para quem também quer internet segura e divertida para a família inteira. Tem o Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. E quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva, completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá para o site agora, desktop.com.br, ou ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop, sempre ao seu lado. 17h25, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí. Voltando do serviço de Americana para Campinas, tô mais mandando a mensagem aí para dizer que eu acompanho vocês todos os dias aí, elogiar o programa de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Um abraço para todos aí. Robson do Recanto dos Dourados. Valeu, Robson, um abraço, muito obrigado. Mais um. Oi, Carlos Batista, boa tarde. Aqui é o Valdemar Vila Miguel Vicente Cury. A respeito do tema do derby aí, como que a gente avalia, eu avalio que a Ponte não foi bem. Não foi bem porque era para ela ganhar o jogo, mas ela faz um gol e não vai mais para cima do adversário. Já é uma goleada, como eu falo sempre aí nas vezes que eu participo. 1-0 para a Ponte é goleada. Só que 1-0 para cá é fraco. Aí vem o adversário, empata o jogo e ela deixa 2 pontos. Isso foi o campeonato inteiro assim. Entendeu, Batista? A filosofia do Alberto Valentim é de 1 ponto, tá bom demais. É essa a filosofia dele. Obrigado, bom trabalho. Abraço, muito obrigado. E no programa de hoje tem presentes para você. 4 ingressos para o cinema Cineplex. Mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. 4 ingressos para o cinema Cineplex. Mais um boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar, é o seguinte, você vai entrar agora lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Entre lá na nossa live. Lá tem um link. Clique nesse link, ali aonde o pessoal deixa comentários, ali no chat. Clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Uma outra maneira também de participar é através do site. É só entrar no www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vai até promoções, preencha lá formulário e aí você também já estará concorrendo. Então são 2 caminhos. Um é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ou então através do site radiobandeirantescampinas.com.br. Tá bom? Participe. O ganhador obrigatoriamente tem que vir buscar. Você vai trazer um documento que contém o seu CPF e vai fazer a retirada até o dia 7. Até o próximo dia 7. Participe e boa sorte para você. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Que vergonha, Batista.
como o Bugrino, que vergonha, hein? Covarde nosso técnico, né? Tirar Diego Torres, tirar Mirandinha, tirar Caio Melo por causa de um cartão amarelo. O Jeff ficou até o final, era para ser expulso, né? Pela agressão ali no canto da lateral, ficou claro, não deu em nada. E ficou até o fim, né? Então é uma vergonha. Eu, se fosse o Beto Zini, o presidente do Guarani na época lá, mandava ele ficar embora dentro do vestuário, tá bom? E ridículo. E depois eu pedi a renúncia aí desse CA e dessa diretoria amadora e aventureira. Não conhece nada, hein? Foi um técnico que nem de derby entende. Falou que o empate foi bom, foi um ponto bom. Ontem pode o Guarani ter sido eliminado. É lamentável. Se demite São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Amigos do futebol, Carlos Batista, amigos pessoal. Quem fala aqui é Milton ali Chapadão, Ponte Pretano. Eu ligo para você para falar o seguinte, que sou Ponte Pretano, gosto mais da Ponte Preta. Só que com esse técnico a Ponte não sobe. O time não tem jogada ensaiada, não tem esquema. Infelizmente, ela vai participar do quadrangular. Mas com esse time, infelizmente, a torcida Ponte Pretana pode ficar alerta que com esse técnico a Ponte não sobe. Não sobe. Ontem com o Guarani podia ganhar tranquilamente. Jogou só com Gé, sozinho na frente. Um monte de zagueiro, de meio de campo, lateral. E no banco tendo homens de frente, né? Não colocou. Não tem esquema. O time da Ponte joga muito mal. Nossa, olha, a torcida da Ponte Preta ontem foi lá quase 15 mil pessoas prestigiando o time. E o técnico muda só no segundo tempo. E olha lá, muda mal, altera mal. Infelizmente, é com dor no coração que eu falo isso. A Ponte, com esse técnico, com esse esquema, não sobe. Grande abraço para todos. Abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Você viu que não é fácil ser treinador nesse país, né? Os dois últimos ouvintes que você colocou aí, pela ordem, um do Guarani e um da Ponte, um torcedor do Guarani e um torcedor da Ponte, estão espalhando geral aí para cima dos treinadores. O do Guarani dizendo que se fosse no tempo do Beto Zini, acho que isso nunca aconteceu. Demitir com um jogo. Chegou a demitir sem nenhum jogo. Caso do Leão. Assumiu, tal, deu um treino aqui, outro ali, não sei o quê. Teve lá um diz que o senhor toma conta das piscinas, o futebol eu cuido. Ele falou, então você vai tomar conta da piscina da sua casa e aqui eu cuido do futebol e de tudo. Até logo, o senhor está demitido. Leão. Né? Isso aí aconteceu mesmo. Agora, com um jogo só, o Beto nunca demitiu ninguém. Então, o torcedor da Ponte também insatisfeito com o esquema empregado pelo Alberto. E o torcedor do Guarani insatisfeito com as alterações que eu fiz essa observação. Acho que quando o Guarani empata o jogo, a Ponte dá uma sentida, estava meio que desenhada a virada ali. Aí ele deu uma segurada no time, né? Começou a fazer alterações mais para reforçar a marcação e não para ir para cima, tirando, inclusive, jogadores construtivos. E aí a Ponte é que esteve mais próxima da vitória, inclusive com uma bola na trave na última jogada, no último lance do jogo, aquele chute na trave do Serginho, que também não pode ficar no banco, né? Não dá mais, né? A Ponte com um monte de jogador com dificuldade de progredir com a bola, e o Serginho, mas estava contundido, não tinha condição, tá bom. Vamos ver agora para o próximo jogo, como é que vai ser a parada lá contra o Botafogo da Paraíba. E o jogo é pesado porque é lá na Paraíba, né? É fora, vamos ver. Então vamos dar uma olhadinha só para cumprir o protocolo. Eu peguei aqui um rabicho e um gancho nos dois últimos ouvintes que falaram. Coincidentemente, os dois demonstrando insatisfação com o trabalho dos respectivos treinadores. E no Fala Galera, como você avalia a atuação do Guarani no Derby 210? O resultado foi justo? O Bugre merecia sair com a vitória?
Eu acho que foi justo. A atuação do Guarani foi regular e ninguém merecia sair com a vitória. E no Fala Galera da Ponte, a pergunta é a mesma e a resposta também é a mesma. Atuação regular, resultado justo e a Ponte que falhou individualmente e coletivamente no gol do Guarani não merecia sair com a vitória. Bom, são 17h34, ouvinte participando, ouvinte no ar. Band, tudo bem? Marcelo Capelletti falando aqui. Batista, todo mundo falando, né, que o Riuta teve uma chance muito grande pelo Guarani no finalzinho do jogo. Depois teve outra chance da Ponte lá com a bola no travessão do Serginho, eu acho, né? Mas é bom prestarem atenção no lance do Riuta, que o Kaique, ele perde o domínio da bola sozinho, um passo para trás da marca do pênalti. A bola passa no meio das pernas dele. Era só ele dominar e chutar pro gol livre, escancarado o gol na frente dele. Aí a bola passa no meio das pernas dele e sobra pro Riuta. Daí o Riuta chutou, tentou buscar o ângulo e chutou para fora. Mas para mim o lance mais perigoso e a perda do gol realmente foi do Kaique, não foi nem do Riuta. Que é brincadeira esse cara também. Um abraço para todos aí. Marcelo Capelletti. Abraço, Marcelo. Você quis dizer Isaac, né? Confundiu aí. Isaac, não Kaique. Até porque não tem nenhum Kaique no time do Guarani, né? Então, Isaac, ele que perdeu, a bola sobrou com o Brunão. Aí o Brunão ganhou no pé de ferro do Maguinho. E tocou a bola para o Cicinho, que fez um passe. Aquilo não é cruzamento. Ele fez um passe e aí um belíssimo gol de voleio do Mirandinha, metendo a bola na rede, uma batida de pé direito realmente espetacular. Então foi o Isaac e não o Kaique que você falou aí, né? Mais um ouvinte no ar. Mensagem de texto, ok. Vamos lá, atenção. Não achei que a Ponte jogou mal, não. Os times jogaram no nível deles mesmo. Alexandre. Abraço para você, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando, mandando mensagens. Se tivesse Henrique Badan Sanches, se tivesse que ter um vencedor do derby, quem seria? Bom, vou perguntar, né? Não teve, foi empate, mas pergunto para os integrantes. Para você, Breno Beretta, se tivesse que ter um vencedor, quem é que seria o vencedor, hein, bebê? É difícil falar, Batista, porque, como a gente já disse, os times, além dos 2 gols, tiveram chances para cada lado, né? Se a gente for ver, a bola do Ryuta Takahashi, uma chance clara do Guarani. A outra bola do Serginho, uma chance clara da Ponte Preta. Foram chances claras que os 2 times tiveram. Se a gente falar um ou outro, a gente não vai estar sendo justo, porque o jogo foi pau a pau mesmo. Teve uma parte que o Guarani foi melhor, teve uma parte que a Ponte foi melhor. Se a Ponte tivesse tido mais chances, ou se o Guarani tivesse tido mais chances, a gente falaria claramente, ó, foi o Guarani ou foi a Ponte Preta, mas para mim não tem como falar, senão vou estar sendo injusto. Eu acho que o empate foi justo. E olha, só fazendo uma correção, o que o ouvinte fez, a colocação, não é no gol do que o Guarani fez, e sim no gol que o Ryuta Takahashi perdeu. Então acabei me confundindo na colocação aqui do nosso ouvinte, né? Então ele disse, até falou o nome Kaique, mas foi o Isaac. O Isaac perdeu o gol, aí que sobrou para o Ryuta Takahashi. Inclinação correta do corpo, mas acabou pegando muito embaixo e mandou a bola para fora. Vamos lá, o CH, só para atender o nosso querido ouvinte Henrique Badan Sanches, que fez a pergunta.
Se tivesse um vencedor, quem seria? Batista, na minha opinião, equilíbrio total. Um tempo mais de um time, momentos de outro time. Dizer assim que algum mereceu o resultado, eu não consegui enxergar. Podem não concordar comigo, mas o jogo que eu assisti, eu acho que o empate ficou de bom tamanho, foi absolutamente correto, Batista. E para você, Pedro Piscinato, se tivesse que ter um vencedor, quem seria? Eu acompanho meus companheiros, Batista. Acho que foi uma partida muito equilibrada. Os dois times tiveram boas chances de concluírem em gols e, consequentemente, fazer o segundo gol. Então, acredito que o empate foi um bom resultado. E para você, Tigrão, atendendo aqui o Henrique Badan Sanches. Se tivesse o Derby 210 que ter um vencedor, quem seria? Um abraço pro Henrique Badan Sanches. Para mim, qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois poderia ter vencido. Se o Takahashi não tivesse tão ansioso, ali era mais jeito do que força, ele deu uma pancada. Se o Isaac tivesse parado a bola e batido. Mas não tem C no futebol, né? Eu acho que foram chances equilibradas. Você vai ver que dificuldade na seleção do derby agora pós-jogo para eleger o goleiro. Tá todo mundo, ou boa parte da torcida do Guarani, dizendo que o goleiro Bugrino falhou. Falhou. Ficou mal posicionado, posicionou a barreira errado, deixou o canto aberto. Agora, quem que fez a defesa do jogo? Foi ele. Então falhou, mas salvou. Aí teve uma bola na trave. Tem que ter um pouco de sorte também. Então foi tudo muito igual, né? Qualquer um dos dois poderia ter saído com a vitória por uma diferença mínima de um gol, não mais que isso, que estaria rigorosamente também dentro da normalidade. Como está dentro da normalidade o empate? Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, amigos da Band. Fábio Gonçalves falando. Ô, Breno, acho que você não assistiu muito bem o jogo. Acho que o Guarani teve o gol, mais esse lance do Takahashi aí, que passou bem longe da trave. A Ponte teve o gol, a Ponte teve a bola na trave do Serginho, a Ponte teve uma defesa do goleiro Andrei no segundo tempo no chão, e a Ponte teve um outro de falta bem parecida com esse, que foi um chute que o zagueiro tirou. Então, chances reais, a Ponte teve 4 e o Guarani teve 2. E as chances reais da Ponte foram muito mais próximas que a do Guarani. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. Sobrou para você aí, bebê. Não, realmente, a Ponte teve aquela chance que o Andrei pegou, teve uma chance a mais, se a gente for dizer assim, mas a chance do Ryuta Takahashi, eu acho que ela foi mais clara do que a chance, por exemplo, do Serginho, ou mesmo essa que o goleiro pegou. Se fosse um outro jogador, um centroavante, o Brunão, que tem mais característica para marcar gol, a chance foi mais clara. Eu acho que foi um jogo completamente igual. A Ponte teve uma chance a mais, mas para mim foi igual. Eu acho que não merecia ter um vencedor no jogo. Eu acho que o empate foi igual. A bola que o Andrei pegou no cantinho foi do Emerson Santos. Cabeçada de cima para baixo e o Andrei chegou preciso na bola e fez uma grande defesa. O Gleger, que é o especialista, deu a nota acima de 8, porque a partir de 8... Deu 8 raso. Então... 8. A partir de 8, acima de 8 é defesaça, né? Isso, exatamente. Então essa defesa foi considerada uma defesaça porque foi acima de 8, ou seja, 8 ou acima de 8 sempre defesaça. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo,
No Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. São 17h45. Nós vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo, já vamos começar a eleger a seleção do derby. É só ficar ligado aqui na Bandeirantes. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais 8 da noite no estádio do Morumbi, casa do São Paulo, mas hoje vai ser a casa do Santos. Tem Santos e Juventude, Santos de Neymar. Aliás, o provável peixe do técnico Kleber Xavier, ele deve mandar a campo a seguinte formação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou ainda, podendo ter a estreia do Mike, Gil, Luan Pérez e Souza. João Schmidt, ainda com as presenças de Gabriel Bom Tempo e Neymar, Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. Já o Juventude, que precisa vencer na zona do rebaixamento do interino Gerson Ramos, com Gaston no gol, Reginaldo Abner, Wilker e Hermes, Kaique, Jadson, Mandaca e Nenê ou Batalha, Veron e Gilberto. Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, apita o jogo. O árbitro de vídeo será o Rafael Traci. Então, logo mais, no Morumbi, casa do São Paulo, mas repito, hoje é a casa do Santos,
tem Santos de Neymar e Juventude, fechando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h49. Já vamos iniciar aqui a seleção do derby. Mas agora eu quero falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, gente, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeitão, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, lá na região do Satélite Íris. Chegue fácil, viu? Pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, antes da seleção do derby, Breno Beretta, vamos ouvir o técnico da Macaca e também se a Ponte perdeu algum jogador para a próxima rodada. A Ponte que pega o Botafogo da Paraíba, fora de casa, em Bebê. Bom, Batista, a Ponte não perdeu nenhum jogador por suspensão. Agora, quanto ao departamento médico, existe a possibilidade da Ponte perder. Até porque o Jean Dias, ele sentiu uma contusão na última quinta-feira, né? No penúltimo treino, antes da finalização para o derby, né? E daí o que aconteceu? Ele ficou de fora. Foi até uma surpresa ele não estar nem no banco de reservas. Outra situação, o Everton Brito saiu também, saiu do campo sentindo o músculo da coxa, então ele preocupa para o jogo do próximo sábado contra o Botafogo da Paraíba. Tanto o Everton Brito quanto o Jean Dias, eles serão melhor avaliados pelo departamento médico para saber se terão condições de enfrentar o Botafogo ou não. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o julgamento do Valentim, mas antes a gente vai ouvir a palavra do Alberto Valentim na entrevista coletiva, exaltando a torcida pontepretana, mais de 14 mil torcedores que estiveram no Moisés Lucarelli empurrando a Macaca, o melhor público do ano, tanto da Ponte Preta quanto em Campinas, né? E ele inicialmente fala o seguinte, fala a respeito tanto do Serginho quanto do Jean Dias. Vamos acompanhar. Eu estou com a cabeça um pouco do jogo ainda, mas vocês não sabem, o Serginho jogaria o jogo como titular, é que ele sentiu. Eu não sei, vocês ficam sabendo das escalações aqui,
Antes, né? Mas assim, o Serginho jogaria ao lado do Elvis. Só que o Serginho sentiu no treino, acabou não indo para o jogo, enfim. Ele ficou, ou seja, isso é a prova que ele pode jogar também ao lado do Elvis desde o início. O Serginho, em relação ao Luiz, que fez um bom jogo hoje junto com o Dudu, ele é característica diferente. Os nossos dois, Luiz e Dudu, são jogadores de corredor, de mais de quantidade, de pisar na área. Eles têm são características físicas até diferentes. O Serginho é um jogador que tem qualidade técnica de construção, gosta de vir até buscar no pé, tem essa jogada não... Além dele fazer também esse último terço, que ele até no início do Paulista ele estava fazendo com a gente. Se vocês recordarem, ele estava jogando mais pela esquerda ali. Então, assim, conto com ele, como conto com todos, né? É um jogador importante, que infelizmente a gente perdeu aí por alguns dias, mas tá de volta e entrou hoje, procurou fazer. Pecado a sua bola, até perguntei a ele se ela teve um desvio, falou que não. E, coincidentemente, no treino ele fez um golaço assim também, só que ela caiu um pouquinho mais, acabou entrando, e infelizmente aqui não, hoje não. Jean Dias? O Jean, infelizmente, teve uma pequena lesão na coxa, bem pequena mesmo, não pôde vir para o jogo. Eu fiz uma leitura até no intervalo do último jogo, ele até pediu para continuar no jogo, eu falei, cara, não convém, porque o campo estava muito pesado, mas infelizmente ele constatou uma pequena lesão ali que depois vamos torcer para que ele volte rápido. E ele fisicamente ele é um animal, eu acredito que ele vai recuperar rápido. Depois, não sei se vai vir outra pergunta em relação ao Elvis. Eu fico muito feliz quando as coisas acontecem do treino transferido para o jogo. Porque o Elvis, nós pedimos essa semana e faremos mais vezes, ele foi treinar, ele teve que chegar antes, começar o treino mais cedo para que ele tivesse um treino específico de faltas sem a carga do treino, ou seja, ele fez isso, não sei se pode chamar complemento, porque foi antes do treino, né? Mas ele fez esse trabalho de faltas com um aproveitamento muito bom, com o Edson ali, para isso é prêmio. Isso, eu só mudei de lado de ex-atleta para treinador, que eu acredito no treino. Então, hoje foi uma prova, ele está de parabéns pelo gol, mas assim, porque ele procurou fazer esse gol hoje, antes no treino. Boa noite, Alberto, Breno, Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do empate, a importância desse jogo para a Ponte Preta e o que faltou, é claro, além do gol, para a Ponte conquistar a vitória. Boa noite. Primeiro, eu gostei muito do jogo, né? Se tratando de derby, é sempre um jogo muito difícil, mas gostei do comportamento nosso. Nós tivemos o controle maior do jogo, né? Tivemos chances ali, eles tiveram uma chance no segundo tempo, mas nós tivemos ali chances mais claras de sairmos com a vitória. Eu preciso ver com calma depois o gol deles. Eu acredito que nós fomos em 2 numa bola de um duelo aéreo. Ali originou o início da jogada que a gente acabou não conseguindo tirar essa bola ali do último terço nosso, da nossa fase defensiva. Preciso ver com calma depois. Até tentei ver ali, mas não consegui. Mas tudo no geral, eu acho que foi um jogo que, repito para vocês, nós podíamos ter saído daqui com a vitória, uma vitória importante. Falei 30 segundos com os atletas ali. A Ponte nós estamos fazendo, nós temos que lembrar as coisas com calma, mesmo depois da euforia toda do jogo, do calor. Um processo muito importante daquilo que nós temos feito, Paulista, agora somos vice-líderes no campeonato da Série C, estamos a 10 pontos na frente do rival, porque se é um campeonato à parte, nós temos que lembrar disso, né? Vamos lembrar do campeonato à parte também, depois do jogo, né? Então, primeiro que já ficamos na frente deles no Paulista, o Paulista já ficou para trás, no campeonato estamos melhores classificados, e agora é que seguir, porque nós falamos ali, eu falei, depois o Elvis fortaleceu, nosso campeonato segue, nossos objetivos são muito maiores ainda daquilo que a gente quer para o final da temporada. A torcida fez uma coisa, merecia muito nós, quem trabalha no dia a dia, essa torcida que hoje deu um show aí. Hoje foi o dia que mais encheu, não foi? Desde que eu estou aqui? Top. Isso é a cara da Ponte, DNA de verdade.
Bom, tá aí a palavra do técnico Alberto Valentim, exaltando a torcida pontepretana, o apoio importante que a torcida deu no último sábado, com mais de 14 mil torcedores no Majestoso. E o Alberto Valentim veio para ele hoje uma grande notícia, né? Que o STJD acabou absolvendo o Alberto Valentim. Ele poderia ter pego um gancho de até 180 dias pela suposta presença no vestiário no jogo contra o Ituano pela Série C. Só que não houve provas que ele esteve no estádio acompanhando a partida porque ele estava suspenso. Então ele foi absolvido, ou seja, pode continuar o restante da Série C no banco de reserva. Sábado, a Ponte vai enfrentar o Botafogo lá na Paraíba às 5 da tarde, como eu disse inicialmente, esperando o departamento médico para saber se o Alberto poderá contar com Everton Brito e também com Jean Dias, mas não tem nenhum jogador suspenso, Batista. Eu quero ouvir os comentaristas sobre a entrevista do Alberto Valentim. E já vamos ouvir também Matheus Costa, que é o técnico do Guarani. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas, viu? Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região, além de 14 estados, onde também tem Aroma das Ervas. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein, Tigrão? Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Aliás, daqui a pouco vou divulgar a relação de ganhadores. Muitos presentes, entre eles, kit da Aroma das Ervas. Já eu vou divulgar o nome dos ganhadores. E aí, Tigrão, o que você achou da entrevista do Alberto Valentim, falando da performance da Ponte no Derby 210? Achei que ele foi verdadeiro, coerente. Eu acho que o comportamento da Ponte foi dentro do esperado, né? Poderia ter sido um pouquinho mais agressiva, tá? Mas aquela história, né? Quem tem, né, Batista? Sabe que negócio? Quem tem medo, né? Então, também vai se lançar pra cima, abrir o meio de campo, entra com 4 atacantes, aí perde o jogo, perde o emprego também, né? Porque perder o jogo é do jogo. Agora, perder o jogo por desconfigurar aquilo que estava configurado no campeonato inteiro, aí é problema. Aí é zica da brava. A única coisa, assim, como um toque, né? Como alguém que está no futebol há tanto tempo, o Alberto, aí por 2 oportunidades na coletiva, ele se referiu ao rival, né? Claro, a festa, a torcida, gostei do time. Claro que a gente queria ter dado a vitória, mas mantivemos uma diferença de 10 pontos com relação ao rival. É verdade. A tábua de classificação aí está. E também
para não me aprofundar mais, no Campeonato Paulista terminamos na frente do Guarani. Também é verdade. Se classificou na frente. O Guarani se classificou? Tô defendendo o Guarani, não. Só tô dizendo que tem coisa que é desnecessário, né? Aí é jogar pra galera. Só essa observação. O Guarani se classificou no Paulista para as quartas de final? Não. E a Ponte? Também não. Aí, Alberto, só para lembrá-lo, faltou você, já que você estava fazendo um comparativo, só que aí você não estava, então tá correto de você não ter feito a citação. Mas na Série B do ano passado, a Ponte terminou na frente do Guarani também. Só que estão os dois na Série C. Então precisa parar um pouquinho com esse negócio de sempre referenciar por baixo, né? Nós estamos falando aqui da Série C desse ano, não tem ninguém classificado ainda. E ninguém rebaixado. Então não adianta ficar batendo muito no peito. E a Ponte em casa não ganhou do Guarani. No Paulista, a Ponte fez uma campanha melhor, o regulamento é daquele jeito que é, a Ponte fez mais pontos do que equipes que se classificaram, mas na prática não tirou o pedido. Não tirou o pedido, não se classificou. Ah, mas ficou na frente. Então a gente nivela muito por baixo, sabe? É a mesma coisa de eu vir aqui dizer agora, e na Série B do ano passado a Ponte também terminou na frente do Guarani. E ambos foram gloriosamente de mãos dadas para a Série C. Então, esse negócio de ficar fazendo referência ao rival para dizer que o trabalho é melhor ou pior, né? Eu acho que é nivelar por baixo. Até porque as campanhas... Agora, a campanha da Ponte na Série C é indiscutivelmente superior. Mas no Paulista não foi alcançado o objetivo e no ano passado foi um vexame. Então, é se contentar com muito pouco, né? É apenas colocar a rivalidade como ponto de referência e como objetivo a ser alcançado. Quero terminar na frente do rival, que eu estou bem com a galera, com a imprensa, com o Tigrão, com o Batista CH, o Gleger, o Breno, o Edu Pinheiro, o Pedrinho, tá todo mundo de bem comigo. Todo mundo, o Leandro Bolles, né? Tá todo mundo de bem comigo, né? Agora, vamos nessa, entendeu? O Roger Williams também entende muito de futebol. Ficou bem com a galera? Comigo não. Porque toda vez que alguém vem dizer, terminei na frente do maior rival. Ele em último e eu em penúltimo. Foi um lixo de campanha. Então é só isso, que só acirra aquela rivalidade ruim, só acirra, mas não é chancela de boa campanha, nem de qualidade, nem de êxito e nem de sucesso, né? Não é chancela, porque eu tô dando os exemplos aqui. Adiantou o quê? E até agora, adiantou o quê? Nem classificado a Ponte está ainda, com os seus 10 pontos à frente. Então eu acho que é desnecessário. Respeito a opinião dele. Ele não falou nenhuma inverdade. Tudo que ele disse é verdade. A Ponte foi melhor no Paulista e a Ponte tem 10 pontos na frente. Mas é uma maneira claríssima de dar aquela, né, enchida no ego da galera e ficar bem com ela. Acho que é desnecessário. No restante da entrevista, tudo certo. A observação que ele fez no gol do Guarani, que 2 jogadores da Ponte foram para a mesma bola e um atrapalhou o outro no jogo aéreo, quando ela cai e fica entre o Brunão e o lateral direito da Ponte, o Maguinho, é verdade, ele falou que ia ver depois, mas a gente viu em tempo real. Teve nego batendo cabeça ali. E aí, mas a falha maior é do Maguinho, que foi com o pé mole, etc, etc. Então, gostei da entrevista, Batista. Fora essa observação que acabei de fazer aqui. Aliás, no jogo contra o Caxias, aconteceu a mesma coisa no gol da vitória. Jogadores ali, ninguém marcando ninguém, olhando a bola. 2 jogadores foram num único jogador. E aí o cara que marcou o gol cabeceou livre. Então esse problema é recorrente. E aí, CH, o que você achou da entrevista do Valentim? Já tem a seleção do derby, hein, CH? Batista, ele não deixou de falar a verdade sobre o jogo, né? Eu tô com o Tigrão nessa, eu acho desnecessário, completamente desnecessária.
esse tipo de observação, né? Quero lembrar o Valentim, eu acho que ele sabe disso, né? Eu vou lembrar mesmo assim que os dois times estão na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Tem nada para comemorar, nada para comemorar. Mesmo porque na segunda fase desse campeonato, que é a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, é outra competição. Então vamos com calma. O problema é mais embaixo. Se eu fosse o Valentim, eu não ficava fazendo comparativo com ninguém. Faz o seu, porque a Ponte, como o Guarani, tem o dever de voltar para a Série B. Qualquer coisa fora disso é fracasso. Fracasso. O time dele jogou com muita garra, muita disposição, mas futebol jogou, ó, pouquinho só. Como o Guarani também. Então, o que ele observou durante o jogo é verdade. Eu só não concordo que o time dele, segundo a avaliação dele, merecia mais que o Guarani. Eu não concordo com isso. Mas respeito quem pensa diferente. É mais ou menos por aí, mas esse tipo de observação, nós fomos melhores que ele no Campeonato Paulista, isso está fora de contexto. Campeonato Paulista, a Ponte não se classificou, o Guarani quase caiu, e tem o que para comemorar? Que ficou na Série A1 do Campeonato Paulista? Isso é motivo para comemorar? Nem passar para a segunda fase? Então, eu, assim, respeito muito o Valentim, mas ele poderia ter ido, na sua entrevista coletiva, por um outro caminho. 18h10, já vamos ouvir o lado bugrino. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. E agora o Guarani, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. São 18h11 em Campinas. Já Pedro Piscinato. Eu vou divulgar, antes do Pedro Piscinato, a relação dos ganhadores que estiveram participando e foram ganhadores dos presentes do derby. O ouvinte concorreu a 4 camisas, 2 do Guarani e 2 da Ponte Preta. Rosa Urias, do Espírito Santo, ganhou uma camisa oficial do Guarani, mais um rádio portátil da Mundial. Paulo Ricardo Vasconcelos da Silva ganhou uma camisa oficial do Guarani, mais um rádio portátil da Mundial. Sérgio Luiz Gardim ganhou uma camisa oficial da Ponte Preta, mais um rádio portátil da Mundial. Marcos Roberto Delgado ganhou uma camisa oficial da Ponte Preta, mais um rádio portátil da Mundial. Luísa de Pádua Reis Maia ganhou um liquidificador da Mundial, mais 4 ingressos para o Parque Aquático Termas de São Pedro. Mário Roberto Petorino ganhou uma furadeira Mundial, mais 4 ingressos para o Parque Aquático Etno Wild.
Gilson Soares de Oliveira ganhou uma cafeteira da Mundial, mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Marcelo Gonçalves Pereira ganhou uma sanduicheira da Mundial, mais 4 ingressos para o Cineplex. Thaís Olegário Casemiro Pereira ganhou um kit de chocolates do IGA, mais um rádio da Mundial. Rádio que já vem com a faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Paulo César Ferreira ganhou um kit chocolate do IGA Atacado, mais um rádio portátil da Mundial. João Carvalho Pereira Manuel, um kit de chocolates do IGA Atacado, mais um rádio portátil da Mundial. Valden Antônio Lemos ganhou um kit de chocolates do IGA Atacado, mais um rádio portátil da Mundial. E olha que esse kit é maravilhoso. Eu já ganhei e recomendo. Odete Marque Pereira ganhou um kit de chocolates do IGA Atacado, mais o rádio portátil da Mundial. Ricardo Henrique Monteiro ganhou um kit maravilhoso da Aroma das Ervas, mais um rádio portátil. André da Conceição Zague Júnior ganhou um kit da Aroma das Ervas, mais um rádio portátil, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Letícia Germano Pereira Pelé ganhou um kit da Aroma das Ervas, mais um rádio. Adailton Gonçalves Pereira, um kit da Aroma das Ervas, mais um rádio portátil. E Fernando Pereira da Silva, um kit da Aroma das Ervas, mais um rádio portátil da Mundial. Todos têm até o dia 8 de agosto para a retirada dos presentes, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30, aqui na recepção do Complexo Bandeirantes, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Até o dia 8, tá? Se não vir buscar até o dia 8, perde o presente. Então, até o dia 8, das 9 a 1 e das 2h30 até as 5h30 da tarde. E muito obrigado para todos os milhares de participantes. Muitos presentes, mas claro, não tinha para todos, né? Por isso tivemos que fazer o sorteio, mas agradeço de coração todos os participantes. Guarani, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala Batista, com empate por 1-1 no Derby 210, o Guarani chegou aos 17 pontos conquistados nesta Série C e viu ficar ainda maior a distância para o CSA, oitavo colocado desta competição e que soma 21 pontos. E agora nas 4 últimas rodadas que faltam desta primeira fase, o Bugre precisa de no mínimo 3 vitórias para buscar a classificação. E pelo lado do Guarani, quem ficou marcado neste Derby 210 foi Mirandinha. O atacante do Bugre marcou um belo golaço para empatar a partida, porém foi substituído logo após o gol. E na coletiva após o jogo, o técnico Matheus Costa explicou por que ele tirou o Mirandinha da partida. Não, eu até vou comentar com todos vocês o que eu falei pro Mirandinha. Eu falei, você nunca mais peça para sair sem cair no chão e sem mostrar para todo mundo que está querendo sair. Porque às vezes a troca é a pedido do atleta, e o Mirandinha foi uma troca a pedido dele. E eu falei, senão vão achar que eu sou louco, né? Porque a partida que o Mirandinha estava fazendo, o gol que ele faz, eu vou tirar ele. Então eu falei, eu nunca mais vou te tirar se você não cair no chão e não mostrar para todo mundo que está assistindo que você está pedindo a substituição. Então é um resumo do que aconteceu ali na beira do gramado.
E quem entrou no lugar dele foi justamente Ryuta Takahashi. Relacionado pela primeira vez para uma partida de Série C, o japonês fez sua estreia no time principal, criou boas jogadas para o Guarani e o técnico Matheus Costa falou sobre como ele observou não só o Ryuta, mas também como outros jogadores que faziam parte do elenco da Copa Paulista e ele trouxe de volta para a Série C. Desde a minha chegada aqui eu procurei absorver ao máximo o clube. E na segunda-feira tinha um jogo na Copa Paulista que eu podia observar alguns atletas que podem fazer parte da Série C. Né? E eu, dentro das características individuais que eu estava observando de cada atleta, vi a necessidade de a gente ter o Ryuta no nosso elenco. Então a gente teve um tempo de preparação em Sorocaba e ele demonstrou que ele tem potencial e capacidade para nos ajudar. Acredito que nos ajudou hoje. Poderia, né, talvez ser o grande nome da partida. E feliz, é muito difícil a situação dele, que estrear em um clássico, um cara que vem de completamente outro mundo, assim, e estrear num nível desse de jogo. Ele acabou me chamando a atenção das características individuais dele naquele jogo da Copa Paulista. Procurei conversar com ele o que eu queria com ele, caso ele tivesse a oportunidade de treinar e aproveitar ao máximo Sorocaba, que foi o período que a gente ficou. E além do Ryuta, todo o elenco do Guarani se reapresentou nesta segunda-feira após o clássico, já de olho, já começando a preparação para enfrentar o Ipiranga no próximo sábado. E para essa partida que marcará o reencontro entre o técnico Matheus Costa e seu ex-clube, o treinador terá 2 desfalques importantes. Tanto o Caio Melo como o Rafael Rodrigues estavam pendurados para o derby, levaram o 3º cartão amarelo e são desfalques confirmados para a partida deste sábado. Além deles, os zagueiros Alan Santos e também Alisson, além do atacante Gabriel Silva, sofreram lesões musculares nas últimas semanas e serão reavaliados pelo departamento médico para saber se terão condições de enfrentar o Clube Gaúcho no sábado. 18h20, já tem a seleção do derby. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganhou os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes, tá bom? É isso mesmo, o cupom tem que ter uma das marcas participantes na promoção. Quais são as marcas participantes? Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e CIA, Jurid, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para você fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora mesmo rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar no Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima de você. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre a entrevista aí do técnico Matheus Costa do Guarani. Ah, Batista, esse migué aí do Mirandinha pra cima de mim, pra mim é conversa, não é? O próprio Heitor Fredo, na transmissão que vocês levaram ao ar pela tela da Band, tinha já até informado que o Ryuta ia entrar no lugar do Kelvin. Ele já tinha feito uma besteira no intervalo do jogo, ter tirado o Caio Melo para colocar o Cadi. Ia fazer uma outra besteira. Aí o Guarani empatou. Aí ele tirou, não sei se ele, né? Não sei qual era a intenção dele.
Eu tenho convicção que o Mirandinha não podia sair do jogo. Eu acho que ele... E outro detalhe, o Mirandinha sai sem mancar, conversa com o treinador e no final do jogo sai mancando. Consegui entender. Estou duvidando da palavra de ninguém. Para mim, ele está contornando uma situação ali. Que ele deve ter visto, né? Ou alguém falado para ele que ele fez besteira. O restante, Batista, não dá para a gente ficar criticando, porque está apenas no começo do trabalho, né? A gente tem que dar um desconto. É natural que algumas coisas aconteçam, mas para mim ficou clara uma situação. Ele ainda não conhece os jogadores que tem na mão. As escolhas que ele fez, colocar Cadi, colocar Isaac e colocar o Takahashi, ele precisa de mais uma semana, talvez, para conhecer melhor os jogadores, porque agora tem uma partida desenvolvida, e eu acho que a partida mostra muita coisa para ele, para que ele tome na próxima partida a obrigatoriedade do Guarani vencer outras decisões. As decisões que ele tomou, eu gostei só do comportamento do time no primeiro tempo. Quando precisou do comandante, para mim, ele fez uma série de invenções. Batista. E para você, Tigrão, a entrevista aí do Matheus Costa, que fez a sua estreia no Derby 210. Bom, a entrevista foi longa, né? A gente pensou aí esse capítulo falando do Mirandinha. Também desnecessário, né? Só vou te tirar se tiver lá dentro a equipe do resgate, senão não te tiro mais. Também acrescentou nada, né? Eu quero dizer o seguinte, que o Mirandinha saiu andando normalmente, tava grandão assim, ó. Pra quem tá no YouTube, ó. Pô, o cara faz um gol daquele, torcida da Ponte sente, o time da Ponte sente. Pô, mais 2 bolas no cara, o que poderia acontecer? Aí ele veio com o Ryuta, né? O Ryuta nós vimos. Teve uma chance, poderia ter sido o herói do derby. Agora, fora isso, em todas as disputas, algumas pouquíssimas participações que ele se apresentou, tem o problema físico, né? Tem o problema do tranco, né? Do equilíbrio. Tem o problema da disputa corpo a corpo, e isso daí eu não preciso dizer. Quem viu o jogo sabe o que eu tô dizendo. Pega a bola, tenta, vai, aquele negócio e tal, mas parecia assim, com todo respeito, hein? Já brincaram comigo aqui, que isso aí é japofobia, ou coisa do tipo, tem um outro termo. O CH até me falava hoje aí, nada disso. Torço por ele e tal, mas eu acho que não tá pronto não, tá? Deve ir pro banco mais vezes? Deve. Deve ir sendo amadurecido? Deve. Mas é esse o cara que entrou no lugar do Mirandinha, que tinha acabado de fazer o gol. E aí, como ele já deve ter dado um filtro ali, né, quando acabou o jogo, redes sociais, hoje é tudo instantâneo. Pô, mas tirou o Mirandinha. Pô, qual é? Mirandinha tava com moral. Aí ele vem e diz, olha, tá vendo? Como querendo dizer assim, deveria ter sido algo mais flagrante a contusão, porque quando ele me pede para sair e sai normal, então a gente tem que explicar isso daí e tal. Aí ele foi até irônico, né? Falei para ele que da próxima vez só tiro se ele tiver realmente com sintomas bem mais evidentes, caído no chão, etc, etc. Também achei que foi uma justificativa que fica... E eu fiquei prestando atenção no Mirandinha o tempo todo, tá? Quando acabou o jogo, tô olhando. O caminhar dele rumo aos companheiros, cumprimentando companheiros, cumprimentando adversários de forma simpática e depois se dirigindo ao local de entrevista, pós-jogo. Falou, inclusive, para a Rádio Bandeirantes, falou para o Heitor Fredo. Normalzinho, não tinha nada. Absolutamente nada. Mas estava cansado, pô, tinha acabado de dar um voleio daquele. Então achei que o treinador tentou aí justificar nesse pedacinho. Mas a entrevista dele foi bem mais longa. Nessa parte editada, também achei que ele tentou, quem sabe, minimizar uma possível crítica em cima dele mesmo por uma alteração com a qual ninguém concordou, até que viesse uma prova inconteste, técnica, de que o jogador realmente sentiu. São 18 horas e 28 minutos em Campinas.
Nós vamos a mais um intervalo e depois a seleção do Derby 210. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 31 minutos em Campinas e o Guarani perdeu 2 jogadores para enfrentar o Ipiranga. Caio Melo e Rafael Rodrigues estão suspensos com o 3º cartão amarelo. Então, técnico Matheus Costa terá que mexer no time que disputou o Derby 210. O Guarani subiu uma posição após a rodada que ainda não terminou. Aliás, no término da rodada, o Guarani poderá subir 2 posições. Era 10º com 1 ponto do Derby, 11º. Manteve a distância de 4 pontos. Ainda pode ganhar mais uma posição se o Ituano perder para o Londrina daqui a pouco pela Série C. Neste momento, a diferença para o Z4 a diferença mantém 2 pontos, né? Já era de 2 pontos e mantém em 2 pontos. O Itabaiana acabou de empatar com o Brusque e chegou aos 15 pontos. Esse jogo foi agora no período da tarde e, portanto, houve empate de 0-0, Brusque e Itabaiana. Bom, antes da seleção do Derby, Gleger Zorzinho falando da Ponte Preta. 18h32, diz aí, Gleger. Batista, antes de
dar o meu comentário aí, já pensando na próxima rodada da Ponte Preta, né? Cara, eu queria falar do gol do Elvis. Impressionante. Estão questionando muito, né? A questão do goleiro do Guarani ter falhado, ficou mal posicionado, não ficou. Agora, o Batista. O cara conseguir, da onde foi, né? Da onde foi a cobrança da falta. Conseguir botar a bola por cima da barreira. Olha que a barreira do Guarani é uma barreira altíssima. É só pegar os jogadores que estavam na barreira. E fazer a bola cair por trás da barreira, entrando numa média altura mais alta, né? Para cima, para mais, digamos assim, né? É muita qualidade. Então, eu sou fã do futebol do Elvis e que golaço que fez. Aliás, mais um golaço, né? O Elvis, todas as vezes que marca, sempre marca gols bonitos e gol com muita qualidade. Agora, pensando já na próxima partida, né, Batista? A Ponte que pega o Botafogo da Paraíba. Claro que o Alberto Valentim, a Ponte já está um passo da classificação, isso é muito importante, que é o primeiro objetivo. Eu gostei do que vi no segundo tempo da partida contra o Guarani. Gostei. Achei um time mais aguerrido, mais organizado, digamos assim. O jogo era duríssimo, né? E a gente sabe que o clássico sempre traz alguns diferenciais de posicionamento, de estratégia. Tem a parte emocional também, mas eu gostei da postura do time pontepretano. O primeiro tempo, um time mais cauteloso, né? Um time estudou um pouco mais a equipe adversária, poderia ter sido mais agressiva, eu disse isso inclusive durante a transmissão na TV, depois nos comentários na rádio. Esperava um time mais agressivo, mas aí, né, a Ponte tá vice-líder da competição. Tudo bem que o Londrina joga hoje, né? Mas é vice-líder da competição e o primeiro objetivo basicamente está praticamente que concluído. Então, é ter um time competitivo, é o Alberto tentar organizar ainda mais o time, tentar dar um padrão ainda melhor. Eu gostei da estrutura que veio o Alberto, né, com os homens de meio de campo. O Luiz Felipe fazendo uma função ali, hora por dentro, hora por fora, marcando a descida do lateral. Então, gostei da postura. E ele precisa definir rapidamente esse esquema, para que você não tenha problema lá na frente. Então, tudo bem que o Alberto é um cara estudioso, é um cara que se programa dentro daquilo que ele vai enfrentar. Então vamos enfrentar o Guarani, nós vamos desse jeito. Vamos enfrentar o Botafogo da Paraíba, temos que fazer esse ajuste, essa mudança. Mas em alguns aspectos, que é o aspecto de entrosamento, de sequência, às vezes acaba atrapalhando um pouco. Mas enfim, o que dá para perceber é que a Ponte sai fortalecida desse resultado, apesar de poder ter tido um melhor resultado, e aí tem a questão da falha individual, né, do erro do Maguinho ali no lance que originou o gol do Guarani, na batida do Serginho, mas o Serginho poderia ter entrado mais cedo, é um jogador de muita qualidade, enfim, esses pequenos detalhes e ajustes que eu acho que o Alberto precisa nessas próximas partidas, porque a Ponte vai classificar, eu não tenho dúvida disso. Está muito próxima e praticamente que está lá dentro já. Então ele precisa ajustar e reequilibrar esse time para a hora lá da decisão, na hora da próxima fase, na hora de brigar lá com os concorrentes dentro do grupo, a Ponte esteja cada vez mais fortalecida, cada vez mais organizada para buscar o acesso. Então é isso, Batista. E uma notícia maravilhosa, né? O Alberto foi absolvido aí no julgamento, então quer dizer, não vai ter nada, vai estar lá no banco, vai estar lá a referência do time pontepretano, vai estar lá no banco, sem problema nenhum, não pegou gancho nenhum. É importante demais isso também, parabenizar mais uma vez a equipe jurídica da Ponte, que sem dúvida nenhuma é muito competente, e todas as vezes que vai lá para o debate, vai com muito embasamento e consegue sempre bons resultados. Parabéns também à equipe jurídica da Macaca, Batista. 18h37 em Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem promoção sensacional esperando por você, hein? Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas. Saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Salgadas, doces e tem pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90.
E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, tem variedade de bebidas com e sem álcool e as deliciosas sobremesas que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante já é famoso nas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente, tá? Pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes! Antes da seleção do derby, o comentário do Gleger Zorzin sobre o Guarani. Diz aí, Gleger. Ô Batista, eu acho que o grande problema para o Guarani, para esse próximo jogo contra o Ipiranga, aliás, o treinador aí, o Matheus, conhece bem, né? Tava lá até ontem, lá no Ipiranga, treinando o time. Deixou o time na sexta colocação e veio para o Guarani para tentar classificar o time de Campinas. O maior problema é a ausência aí do Caio Melo e do Rafael. Receberam o terceiro cartão e estão fora da partida. E aí quem vai escalar o Matheus? O que vai fazer o Matheus para o próximo jogo? Ele que conhece bem o time adversário. Ele que conhece bem o time do Ipiranga. Ah, mas o Guarani precisa de 3 vitórias em 4 jogos. Será que as 3 vitórias classificam o Guarani? Será que essa rodada e tudo aquilo que pode acontecer vai classificar o Guarani? Então essa é a dúvida e a gente fica sempre... Eu particularmente fico sempre me perguntando, valeu a pena a troca de treinador? Valeu a pena ter trocado o treinador faltando 5 rodadas? Valeu a pena a chegada do Matheus, que para mim... Na última partida mostrou, aliás, foi nítido que ele conhece muito pouco o elenco. Só dá uma olhada aí nas substituições feitas. Só dá uma olhada nas estratégias que ele levou para o jogo contra a Ponte. Então, Batista, ele tá num time que precisa ganhar jogo. Ele tá num time que precisa, ofensivamente, ser mais agressivo. Ele precisa, não adianta, o que valeu o empate contra a Ponte Preta? Andou de lado, como gosta de dizer o Tigrão, né? E é verdade, o Guarani apenas andou de lado. Para essa partida contra o Ipiranga, o Guarani tem que ser mais agressivo. O Guarani precisa mostrar o porquê quer entrar no G8. É isso que precisa mostrar o Matheus. E ele tem elenco para isso. E ele tem jogadores que conseguirão, digamos assim, fazer isso na próxima partida. Eu não sei. Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado com a classificação do Guarani. Não dá para cravar que o Guarani consiga 3 vitórias em 4 jogos. Não dá. Eu preciso ver um pouco mais e essa partida contra o Ipiranga é um termômetro, digamos que razoável para a gente saber o que pretende o Guarani. Porque troca o seu treinador às vésperas de um clássico, traz um treinador do time adversário, e é o próximo adversário, e o Guarani empata o jogo contra o seu maior rival, jogando fora de casa. Que em qualquer outra circunstância seria um bom resultado, mas pela situação do Guarani, para mim foi péssimo resultado. O Guarani, vou repetir, andou de lado. E tem 2 ausências importantíssimas para o próximo jogo, e num setor que o Guarani em alguns momentos demonstra uma certa fragilidade, digamos assim. A minha expectativa é de que o Guarani vença, é de que o Guarani consiga os 3 resultados que precisa, como disse na manchete, 3 vitórias o Guarani consiga a classificação, e o Guarani entre no G8 e consiga lá na próxima fase ter um time mais competitivo, que consiga buscar o acesso, mas olha, Batista, eu duvido muito. Vamos esperar esse próximo jogo, que não tenho dúvida nenhuma. O time do Ipiranga vai vir com a faca nos dentes, dificultando ao máximo para o Guarani, claro, para o treinador que até ontem estava lá na equipe do Ipiranga, Batistão. 18h42, já a seleção do derby. Olha,
não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: a autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A primeira solução é a Prime Men, é referência nacional em tratamentos masculinos. Melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total. Ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai de lá pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, hein? Mude o placar da sua vida. O número é o seguinte, é um número fácil de decorar: 997877603. Calma, vou repetir. Anote aí: 997877603. Prime Men, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Bom, são 18h45, Pedro Piscinato tem informação. Guarani está contratando um atacante. Quem é ele, hein, Pedrão? Isso mesmo, Batista. Na semana passada nós trouxemos aqui que o Guarani, com a chegada do técnico Matheus Costa, tinha voltado ao mercado e nessa busca por um novo jogador, o Guarani buscava um atacante de beirada, de velocidade, no estilo que o treinador Matheus Costa gosta. E esse atacante que o Guarani vem negociando, deve chegar a Campinas ainda nesta semana, é o Dentinho. Jogador de 28 anos, veio da Chapecoense, rescindiu nos últimos dias o contrato com o clube. Ele vinha sendo titular durante o Campeonato Catarinense com o treinador Gilmar Dalpozo, porém, no decorrer, acabou perdendo espaço na Chapecoense e tem a contratação encaminhada para o Guarani. Deve chegar a Campinas ainda nesta semana. Dentinho, atacante de 29 anos. Batista. Dentinho, portanto, atacante, 29 anos pela Chape em 2025, 24 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Ano passado jogou pelo Brusque, 39 jogos, 2 gols, 1 assistência. Deixa eu ver se ele marcou mais gols na carreira. Não. A melhor temporada dele, Batista, foi em 2021, quando ele marcou 4 gols atuando pelo Souza. Fez 22 partidas naquela oportunidade, marcou 4 gols. Mas esse Souza é de onde? Esse Souza, se eu não me engano, é um time... É da Paraíba. Souza da Paraíba. Deve ser campeonato paraibano, né? Provavelmente. Ô, CH, conhece Dentinho? Parece que marcar gol não é a dele, né, ô CH? Tem treinador que gosta, né? Não, mas ele recompõe. Tá bom. Eu conheço jogadores, sim, Batista. É dentro daquilo que o Guarani pode contratar. É um jogador bom. Atacante de beirada, tá solto no mercado para contratar? Não tá. Então o treinador deve gostar, deve conhecer o jogador, o Farney também, boa sorte a ele. Mas eu não enxergo um jogador como o Dentinho para a solução dos problemas do Guarani. De qualquer maneira, boa sorte a ele. E você, Tigrão, o Dentinho, conhece? Não confundir com aquele Dentinho veterano lá que jogou no Corinthians. Não, aquele é outro. Esse vem para ser reserva do Mirandinha. E você, Breno Beretta, conhece Dentinho? Eu já vi esse jogador em algumas partidas, mas não me chamou a atenção. Agora, atacante que não marca gol é igual o relógio que atrasa, né, Batista? Não sei para que serve, né?
E o que mais o Guarani está precisando é alguém, diria Jair Pserny, que meta a pinóia na rede. Olha, vamos com a seleção do derby. Eu começo com você, Breno Beretta. São 3 compartimentos. Vocês ficam à vontade se querem no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-5-1, enfim. Fiquem à vontade, mas vamos eleger por compartimento. Então vamos lá. O compartimento defensivo, a sua seleção do derby, hein, bebê? Ô Batista, com relação ao gol é difícil porque, por exemplo, o Diogo Silva, ele não fez nenhuma grande defesa. O Andrei até fez aquela defesa no cantinho no segundo tempo, mas para mim ele estava muito mal posicionado e se ele tivesse bem posicionado, por mais que o Elvis tenha muita categoria e tenha feito um golaço, ele poderia ter pego. E eu acho que ele falhou assim como ele falhou contra o Náutico. Então, por não ter falhado, eu vou votar no Diogo Silva, que também para mim é mais goleiro, como goleiro do derby. Agora, na lateral direita ficou fácil, deu uma assistência ao Cicinho e o Maguinho foi mal no gol do Guarani, no mesmo lance, né? Então eu vou votar no Cicinho. Na esquerda, o Arthur para mim não apareceu no jogo, faz tempo que ele não vem jogando bola. O Emerson, eu acho que ele foi um pouco melhor. Inclusive, aquele cruzamento que o Isaac perdeu e a bola sobrou limpa para o Ryuta Takahashi e ele também perdeu, foi do Emerson. Eu vou votar no Emerson. Na zaga, também fica um pouco complicado, porque o Wanderson era o cara que estava para marcar junto com o Maguinho e não marcou na bola do Mirandinha. Então eu não vou votar no Wanderson. O Emerson, eu acho que ele foi o melhor zagueiro do derby. O Emerson, zagueiro da Ponte Preta. Porque teve aquela cabeçada justamente na defesa do Andrei, que foi do Emerson, e ele foi muito bem no sistema defensivo. Então o Emerson da Ponte Preta, eu voto nele. O Rafael, apesar dele ter feito a falta que originou o gol do Elvis, eu vou votar nele porque ele foi muito bem na defesa. E aquela falta, a bola infelizmente acabou batendo no braço dele para ele, né, e para o Guarani, infelizmente, mas foi um fato isolado. Eu voto no Rafael do Guarani e no Emerson da Ponte Preta. E você, Tigrão, qual a parte defensiva, a sua parte defensiva da seleção do derby? Vamos lá, então. Eu não vou aqui explicar o voto. Cada um, né, faz do jeito que acha mais conveniente. Mas o jogo comentado está. Então, Andrei, Cicinho, Andrei, Cicinho, Wanderson, Emerson Santos e Emerson Barbosa é o meu compartimento defensivo. Repita, por favor. Já ia repetir no cacuete. Andrei. Vai, Pedrão, anota aí, pô. Parece que tá com a caneta colada no bigode. Olha o Pedrão aí. Andrei. Cicinho. Wanderson. Emerson Santos. E Emerson Barbosa. E você, CH, a sua parte defensiva aí da seleção, nós estamos elegendo por compartimento. Primeiro, a defesa, toda a defesa. Depois vem o meio campo e depois o ataque. Você fique à vontade para o esquema tático que você vai utilizar. E aí, CH? Bom, como eu não achei que foi uma falha grotesca no gol que tomou do Elvis, quem fez defesas foi o Andrei. Então, para mim, ele foi o goleiro do derby. Lateral direito, Cicinho. Fez uma assistência para o Mirandinha, que é brincadeira. Um passe, ele entregou com as mãos. A zaga da Ponte, Wanderson e Emerson Santos. E o lateral esquerdo, Emerson Barbosa. Repita. Andrei, Cicinho, Wanderson, Emerson Santos e Emerson Barbosa.
E você, Gleger Zorzinha, a parte defensiva, a sua parte defensiva da seleção do derby. Batista, seleção do derby, minha linha defensiva. Aliás, a defesa começa com o goleiro Andrei, tá? Andrei do Guarani, pra mim é o goleiro. Lateral direito, Cicinho do Guarani. Os dois zagueiros, Wanderson, Ponte Preta, Rafael, Guarani. E na lateral esquerda, Emerson, Guarani. Ok, beleza, muito obrigado. Tá aí, portanto, o Gleger Zorzin, Pedro Piscinato, a sua parte defensiva da seleção do derby. Meu voto para goleiro vai para o Diogo Silva, da Ponte Preta. Na lateral direita, pela assistência, Cicinho, do Guarani. Dupla de zaga, Wanderson, da Ponte Preta e Rafael, do Guarani. E fechando essa primeira linha, na lateral esquerda, Emerson Barbosa, do Guarani. Repita. Diogo Silva, Ponte Preta, Cicinho, Guarani, Wanderson, Ponte Preta, Rafael, Guarani e Emerson Barbosa, Guarani. Lembrando que quem quiser acompanhar depois a seleção do derby estará no portal carlosbatista.com.br. Vamos para o meio-campo. Começo com você, CH. O seu esquema tático qual é, hein, CH? O meu esquema tático, 4-4-2, Batista. Apesar do Guarani ter jogado com 3 atacantes, é o que eu mais gosto, é porque também eu tenho 4 destaques no meio campo. Então vamos a ele. Kelvin, do Guarani. Dudu, da Ponte. Caio Melo, que não deveria ter saído por causa de cartão amarelo no intervalo do jogo. Arrebentou o técnico do Guarani com seu meio campo. Enquanto esteve em campo, deu dinâmica para o meio campo do Guarani. E fechando o meu quarteto de meio campo, 4 jogadores, Elvis, que fez um golaço e mais nada. Repita. Kelvin, Guarani. Dudu, Ponte. Caio Melo, Guarani. E Elvis, Ponte. E você, Gleger Zorzinho, o seu meio campo. Seleção do derby, Batistão, meio campo. Olha, o meu meio campo vai com 4 homens, tá? 4 homens. Eu vou num 4-4-2 aí na seleção do derby. Meio de campo, Caio Melo. Luiz Felipe. Aliás, Caio Melo, Guarani. Luiz Felipe, Ponte Preta. Diego Torres, Guarani. E Elvis, Ponte Preta. Esse é meu meio de campo, Batistão. Beleza. E aí, Pedro Piscinato, quer que o Gleger repita ou não precisa? Não precisa, consegui anotar. E qual é o seu meio campo? Meu meio de campo tem Caio Melo, do Guarani, Dudu, da Ponte Preta, Elvis, da Ponte Preta e Diego Torres, do Guarani. Repita. Caio Melo, Guarani, Dudu, Ponte Preta, Elvis, Ponte Preta e Diego Torres, Guarani. Breno Beretta, o seu meio campo, qual é o esquema tático? O meu é 4-4-2 também, Batista. Dudu, da Ponte Preta, Kelvin, do Guarani, Caio Melo, do Guarani e Elvis, da Ponte Preta. Dudu, Ponte Preta, Caio Melo, Guarani, Kelvin, Guarani e o Elvis, da Ponte Preta. Bom, estão faltando os 2 atacantes. Ah, não, falta o Tigrão com o meio campo. Alô, obrigado. Tigrão, o seu meio campo da seleção do derby, por favor. Muito obrigado. Kelvin, Guarani. Luiz Felipe, Ponte. Diego Torres, Guarani. Elvis, Ponte. Repita. Kelvin, Luiz Felipe, Diego Torres e Elvis. Agora sim, completado o meio-campo, já tínhamos completado a defesa. Tá faltando o ataque. Eu vou para um rápido intervalo e depois a gente completa o time, a seleção do derby também. Quem será o treinador do derby 210? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate.
na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C, 15ª rodada. Nós tivemos o derby no último sábado, 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte na segunda colocação, o Guarani fora do G8. A rodada será fechada hoje, 3 partidas, uma em andamento entre Brusque e Itabaiana, logo mais às 7h30, tem Ituano e Londrina, Confiança e Anápolis. A Ponte Preta volta a campo no sábado, aliás, os dois times de Campinas no sábado. A Macaca vai até a Paraíba pegar o Botafogo, 5 da tarde, 7h30. O Guarani recebe o Ipiranga. Já pela 16ª rodada, lembrando que são 19 rodadas para a gente conhecer os times aí que acabam avançando à próxima fase da competição. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, hoje uma partida fecha a 18ª rodada, logo mais no estádio do Morumbi, mas mando do Santos, tem Santos e Juventude. Ontem o São Paulo venceu o Inter por 2-1, Vitória e Palmeiras empataram por 2-2, o Atlético Mineiro venceu o Bragantino 2-1, Ceará e Flamengo empataram por 1-1, nós tivemos ainda a vitória do Cruzeiro fora de casa sobre o Botafogo 2-0, Corinthians e Fortaleza empataram pelo placar de 1-1, no sábado o Fluminense ganhou do Grêmio por 1-0, o Mirassol venceu o Vasco por 3-2 e o Sport e o Bahia empataram por 0-0. Lembrando que nesse meio de semana tem Copa do Brasil, amanhã já tem Bragantino e Botafogo, o primeiro jogo foi 2-0 por Botafogo, destaque para quarta-feira, o derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians, é o jogo da volta. Na ida, o Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e tem a vantagem, o jogo agora na casa do Palmeiras, quarta-feira, 9h30 da noite. E na quinta tem o São Paulo que encara o Atlético Paranaense, oitavas de final da Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi,
Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h03 em Campinas. Estamos elegendo a seleção do Derby 210. Aliás, quero aqui fazer um agradecimento de coração pela grande audiência rádio e televisão. Rádio no FM 85,7 com a narração de Leandro Bolles, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu narrei o derby, foi o meu primeiro derby na TV. Cheguei aos 59 derbys e o primeiro na TV, com uma imensa repercussão. Então, muito obrigado. Parabéns a toda a equipe, aqueles que estão na frente do microfone, na frente das câmeras e aqueles que estão por trás, que trabalharam uma enormidade para que pudéssemos colocar no ar uma operação gigantesca dessa. Rádio começando às 10h30 da manhã até às 9 da noite e a TV começando às 4 da tarde até às 7h20, colando no Jornal da Band. Um pré-jogo de 1 hora de duração. Isso na televisão, quem acompanha sabe, é uma enormidade. É necessário ter uma equipe de fôlego, com muitos profissionais competentes, da área técnica, da área da engenharia, o pessoal que trabalha na rádio com uma dedicação imensa para levar o Derby 210 até você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, ou você, telespectador da tela da Band. Muito obrigado, grande audiência. E para a equipe inteira, eu coloco aqui o recado que deu agora há pouco o nosso diretor Rodolfo Neves. Esteve aqui no estúdio e deu os parabéns pelo trabalho de todos, do rádio e também da TV e do rádio. Se sintam todos abraçados, todos da equipe, recebendo os parabéns do diretor-geral da Band, Rodolfo Neves. Bom, faltando o ataque, já elegemos o compartimento defensivo, o meio-campo, e agora está faltando para completar a seleção do derby, o ataque, e também está faltando aí o treinador do Derby 210. Começo com você, Pedro Piscinato. Qual é o seu ataque do Derby 210? Meu ataque do Derby 210 para essa seleção é Mirandinha, autor do gol do Guarani que empatou, e a dupla dele, Gé, da Ponte Preta. Mirandinha, Guarani e Gé, Ponte Preta. Mirandinha e Gé, começa, portanto, o Pedro Piscinato. E você, Breno Beretta, qual é a sua dupla de ataque? Para mim, Mirandinha e Everton Brito, a dupla de ataque. Everton Brito da Ponte Preta e Mirandinha do Guarani. Mirandinha, Everton Brito, Breno Beretta. E você, Tigrão, qual é a sua dupla de ataque? Eu vou tirar os dois centroavantes. Apesar da participação deles nos gols, o Gé que bate na bola, que bate no braço do zagueiro do Guarani, né? Então, participou ali sutilmente. E o Brunão disputa aquela bola mais por certo desleixo, desconcentração ali do Maguinho. Ele ganha e rola pro Cicinho que cruza. E aí o Mirandinha faz o voleio maravilhoso. Mas eu não vou botar os dois centroavantes, veja como são as coisas, né? Na pré-derby minha, olha o ataque, Gé e Bruno Santos. Então uma coisa é o jogo de expectativa e outra coisa é o jogo jogado. Para mim a dupla ofensiva é Mirandinha do Guarani e Everton Brito da Ponte. E você, Gleger Zorzinho, o seu ataque?
E os atacantes, Batistão, da seleção do derby aí com 2, né? 4-4-2. A seleção é Bruno Santos e Mirandinha. Aliás, que golaço que fez o Mirandinha, hein? Essa é a minha seleção, Batistão. Bruno Santos e Mirandinha. E para você, CH, qual é o seu ataque? Brunão e Mirandinha. Brunão e Mirandinha, o ataque do CH. Bom, já temos então a seleção do derby. Quem está nos acompanhando e anotando, está percebendo aí que tem empate. Dando empate, o voto de Minerva é meu. Eu, Carlos Batista, vou desempatar, tá bom? Mas antes, vamos ao técnico. Começa com você, Tigrão. Quem é o técnico do derby 210? Alberto Valentim. Alberto Valentim para o Tigrão é o técnico do derby, lembrando que houve empate em 1-1. Portanto, não tivemos um técnico vencedor. E você, CH, quem é o técnico do derby? Alberto Valentim. Alberto Valentim, 2 votos. Breno Beretta vota em quem? Para mim, Alberto Valentim, indiscutível também. Alberto Valentim, 3 votos. Você, Gleger Zorzin, qual é o técnico do derby? E o técnico da seleção do derby, do pós-derby, para mim, Alberto Valentim, Ponte Preta. Alberto Valentim já ganhou, mas queremos saber também, Pedro Piscinato, qual é o seu voto? Vai na unanimidade ou vai votar no técnico do Guarani? Fico com o Alberto Valentim mantendo a unanimidade no técnico do derby. Ok, então Alberto Valentim, unanimidade, técnico do derby 210. Vamos agora à seleção do derby. Vai começar lá pelo goleiro. Quando tiver empate, aí eu vou desempatar com o meu voto, o voto de Minerva. Vamos lá, Pedro Piscinato, quem foi o goleiro do derby? Goleiro do derby 210 com 3 votos, Andrei do Guarani. Batista. Andrei do Guarani, o goleiro do derby. Lateral direito. Lateral direito também por unanimidade, Cicinho do Guarani, 5 votos. Cicinho, unanimidade, lateral direito do derby 210. Os 2 zagueiros. E aí, na posição de zagueiros, temos o primeiro empate. O Wanderson da Ponte Preta teve 4 votos e o Emerson Santos da Ponte Preta e o Rafael tiveram 3 votos cada um. Precisamos do seu voto para o desempate. Mas na outra posição de zagueiro deu certo ou não? Deu, o Wanderson teve 4 votos. Então só falta um zagueiro. Então o Wanderson já é dos zagueiros. Sim, falta E os que empataram? Emerson Santos da Ponte e o Rafael do Guarani. Emerson Santos e Rafael. Gosto muito do Rafael. Ótimo zagueiro. Vai fazer falta no jogo contra o Ipiranga. Mas no embate do derby eu vou de Emerson Santos. Anotado Emerson Santos da Ponte Preta. Então até agora temos Andrei do Guarani, Cicinho na lateral direita também do Guarani, Wanderson da Ponte Preta e pelo seu voto Emerson Santos também da Ponte Preta. E o lateral esquerdo? Unanimidade entre nossa equipe também, Emerson Barbosa do Guarani, 5 votos. Fechou. Emerson Barbosa é unanimidade também. Quero dizer que a defesa do goleiro ao lateral esquerdo na linha de 4 bateu 100% com a minha seleção. Perfeito. Vamos ao meio-campo agora. Primeiro, vamos com 4-4-2. Então, como é que nós vamos fazer? São 2 volantes e 2 meias, é isso? 2 volantes e 2 meias? Isso. Então, os 2 volantes.
O primeiro volante já temos aí o primeiro empate. O Dudu teve 3 votos da Ponte Preta, né? E o Kelvin do Guarani também teve 3 votos. Como segundo volante, tivemos o Caio Melo, teve 4 votos, já está na seleção do derby, mas precisamos desempatar essa posição de primeiro volante entre o Dudu da Ponte Preta e o Kelvin do Guarani. Dudu e Kelvin. Eu vou de Kelvin. Para mim, melhor que o Dudu. Kelvin Guarani, anotado. Isso. E aí a nossa outra dúvida no meio de campo era o segundo meia. O Elvis foi unanimidade também, teve 5 votos. Porém, na outra vaga de meia, o Diego Torres também teve 3 votos. Mas como você falou, montando a equipe nessa formação com 2 volantes e 2 meias, automaticamente o Diego Torres entra nessa vaga do meia ao lado do Elvis Batista. Mas deu empate, é isso? Ele também teve 3 votos. Mas aí... Não, os 2 meias mais votados. Diego Torres com 3 e Elvis com 4. Tá resolvido. Correto. Não tem desempate. Correto, aí não teve empate. Sim. No sistema de 2 meias, né? E os atacantes? Atacantes, Mirandinha foi unanimidade também. Vamos fazer a votação que não deu tempo de eu fazer anteriormente. Tá. Bruno Santos teve 2 votos. Everton Brito 2 votos e o Gé 1 voto. Então empate entre Everton Brito e Bruno Santos para você decidir. Everton Brito recebe o meu voto. Anotado. Então temos fechado a seleção do Derby 210. Seleção do Derby 210. Andrei no gol, Guarani. Na lateral direita, Cicinho, Guarani. Dupla de zaga, Wanderson Ponte Preta e Emerson Santos Ponte Preta. Na lateral esquerda, Emerson Barbosa do Guarani. No meio de campo, Kelvin Guarani, Caio Melo do Guarani, Diego Torres do Guarani e Elvis da Ponte Preta. A dupla de ataque, Everton Brito Ponte Preta e Mirandinha Guarani. Treinador Alberto Valentim Ponte Preta. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando ali a seleção, os caracteres. Não só áudio, você acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, mas também a seleção escrita, né? Então, Andrei Guarani, Cicinho Guarani, Emerson Barbosa, aliás, Emerson Santos. Não, então Emerson Santos é Ponte. Mas Wanderson tá Ponte. Tá certo. O Emerson, lateral esquerdo, é do Guarani. O Emerson Santos é da Ponte, é isso. Emerson Santos, Ponte Preta. Ah, é que tá na ordem ali, né? Tá na ordem, correto. É que eu coloquei na ordem tática. Kelvin Guarani, Caio Melo Guarani, Elvis Ponte Preta, Diego Torres Guarani, Mirandinha Guarani e Everton Brito Ponte Preta. Quantos da Ponte, quantos do Guarani? 7 jogadores do Guarani, 4 jogadores da Ponte Preta. 7 do Guarani, 4 da Ponte Preta. No pré-derby, você se lembra, Pedro Piscinato? Nós tivemos 6 do Guarani e 5 da Ponte. Vou ver se eu acho aqui nos meus papéis. Então, no pós-derby, aumentou o número de jogadores do Guarani e diminuiu o número da Ponte, 7-4. No pré-derby estava 6-5. 6 do Guarani, 5 da Ponte Preta. Isso mesmo. Tem a seleção pré-derby aqui, quer que eu repita? Pois não. Seleção pré-derby. Goleiro Diogo Silva, Ponte Preta. Lateral direita, Cicinho, Guarani. Zagueiro, Wanderson, Ponte Preta. Dupla de zaga dele, Alan Santos, Guarani. Lateral esquerda, Emerson Barbosa, do Guarani. No meio de campo, Dudu, Ponte Preta. Caio Melo, Guarani. Elvis, Ponte Preta. Diego Torres, Guarani. E a dupla de ataque, Bruno Santos, Guarani e Gé, Ponte Preta. Então tivemos aí, na mudança da seleção pré-derby para a seleção do derby, mudança no gol, na dupla de zaga, o volante ali, o Dudu, perdeu para o Kelvin. E os 2 atacantes, 5 mudanças. 5 mudanças do pré-derby para a seleção do derby. Bem, são 19h17, pautas que não têm ligação com os times de Campinas.
Ministério Público de São Paulo decidiu ampliar a investigação relacionada ao Corinthians e, além da apropriação indébita, irá apurar de forma ou que foram cometidos furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023. Inicialmente, o procedimento investigatório criminal se restringia ao uso de cartões de crédito do clube por Duílio e pelo ex-presidente André Sanches. Agora o MP também vai se debruçar sobre o relatório de despesas da presidência de outubro de 2023. Pauta 2. O meia Lucas do São Paulo está em fase final de recuperação e pode até jogar contra o Vitória no sábado, visando ganhar ritmo para a Libertadores. Ele participou hoje do treino com bola no CT da Barra Funda. Realizando parte do trabalho com o elenco pela primeira vez desde então. O retorno depende da evolução contínua do jogador, que sofreu o estiramento na cápsula posterior do joelho durante o Paulistão 25. E a pauta 3, a sexta colocação de Gabriel Bortoleto no GP da Hungria, não passou despercebida na imprensa internacional. Depois de conquistar a sua melhor posição na Fórmula 1 até agora, o brasileiro foi bem avaliado por veículos especializados em automobilismo, que é o caso do jornal Marca e do alemão Automotor. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu vou utilizar as palavras do Fernando Alonso, que é manager do Bortoleto, mas está com 44 anos ainda dirigindo, pilotando uma barbaridade. Abre aspas. Se o Bortoleto fosse um piloto inglês, estaria estampado em todos os tabloides, sites, que o Bortoleto é um fenômeno. Fecha aspas. E realmente o que o Bortoleto fez com uma Sauber, eu assisti a corrida toda, ele ficou entre o Alonso e atrás o Verstappen. E ele administrou a corrida inteirinha, com inteligência e estratégia. Parabéns ao brasileiro, que segundo os especialistas, vai muito longe, Batista. Você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Essa possível volta do Lucas, já contra o Vitória agora no sábado, vai dar um upgrade importantíssimo no time do São Paulo, que vem muito bem com o Hernan Crespo. Aliás, o São Paulo só ganha. Perdeu a primeira com ele do Flamengo, empatou mais uma e depois só ganhou. E ontem, lá em Porto Alegre, ganhou do Internacional por 2-1, que não é fácil. Mesmo o Inter estando num campeonato de muita instabilidade. Então fico aqui a imaginar aonde é que vai parar o São Paulo. Quem é que vai parar o São Paulo nessa escalada de vitórias? Ele, São Paulo, que ainda não tinha o Lucas, que ainda não tem o Oscar e que ainda não tem o seu centroavante, o seu fazedor de gols, né? Que é o Caleri. Imagina quando tiver todo mundo à disposição. Mas sem dúvida nenhuma que a volta do Lucas vai dar, sem dúvida nenhuma, um ganho muito grande ao São Paulo, que já é o 8º. Estava lá na zona de rebaixamento, com 25 pontos. E olha, para entrar aí numa zona de Libertadores, está a 4 pontos. Está, na verdade, a 2 pontos do Bragantino, que desbarrancou, que se esfarelou todo e é o 6º colocado, já esteve lá na liderança. Então, crescimento do São Paulo chama a atenção e essa notícia da volta do Lucas nos leva na direção de acreditar que o São Paulo vai dar muito trabalho daqui para frente. E você, Breno Beretta, qual o assunto para hoje?
Eu quero falar em relação a essa investigação no Corinthians, Batista. Essa investigação é muito importante para o Corinthians, por quê? Porque furto, associação criminosa e muita coisa que está por trás do que se passou nos últimos anos nas gestões tem que ser levantado e tem que ser punido. Essas pessoas que fizeram o que fizeram com o Corinthians, se for tudo provado, precisam ser presas. E digo mais, o Ministério Público deveria entrar não só no Corinthians, na maioria, para não dizer em todos os clubes do futebol brasileiro, porque tem muita coisa errada. E presidente de clube sempre faz o que quer e depois vai embora. Veja só os dois times de Campinas, por exemplo, Guarani e Ponte estão na Série C por culpa de péssimas administrações. Não estou falando só das atuais, estou falando das passadas também. Então, enquanto não houver uma investigação profunda no futebol brasileiro, e digo isso para os times de Campinas também, a queda vai ser cada vez maior. E você, Gleger Zorzinho, qual é o seu tema de hoje? Batista, como ex-atleta, eu queria falar do Lucas, o meio-campista do São Paulo. Como ex-atleta, a gente sabe que a dificuldade que é você ter que ficar fora por contusão, departamento médico. É frustrante isso para o atleta profissional. O cara quer estar no campo, quer estar jogando, quer estar treinando. E a gente percebe, né, no perfil do Lucas, é exatamente isso. Um atleta de liderança, um cara que, quando voltou para o Brasil, e sempre desequilibrando, de muita qualidade técnica, ajudando sempre o time que o revelou, né? O time que eu não tenho dúvida que o Lucas tem muita gratidão pelo São Paulo Futebol Clube. Então, tomara que ele consiga se recuperar rapidamente. O São Paulo preza aí a questão da Libertadores, né? E tomara que dê tudo certo. Mas é complicado, viu, Batista? Porque esse tempo todo parado, aí vem o retorno e aí tem a questão da adaptação, readaptação. E quando tem contusão de joelho, a parte muscular às vezes fica um pouco vulnerável e isso é complicado. Então, mas tem, claro, que tomara, né? E a expectativa de que ele possa voltar em mais alto nível, como sempre foi o Lucas, voltar a estar atuando, voltar a estar treinando, vestindo a camisa do São Paulo, conquistando, lógico, os seus objetivos e do time também. Então essa é a minha expectativa na questão do Lucas. Mas olha, Batista, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Ficar todo esse tempo parado e voltar, né, com a mesma qualidade, com o mesmo desempenho que o Lucas pode render aí com a camisa do Tricolor. Vamos ao sorteio, 4 ingressos para o Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Todos que participaram, preencheram lá o formulário, a partir de agora estão concorrendo. Aí, Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota, 19, o código de área 98164 e os 4 números finais que não vou divulgar. Muito obrigado para todos que participaram, parabéns ao Márcio, que terá até o dia 7 de agosto para retirar os presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Valeu, gente, muito obrigado a todos que participaram e agora na lata. Responde na lata. Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck, vê como urgente a implantação de um sistema de fair play financeiro para os clubes de futebol no país. O dirigente afirmou que hoje é o assunto mais importante em discussão na estrutura do esporte. E aí, o que você acha, em CH? Uma analogia do vice-presidente, que fez uma analogia com o Titanic, que afundou em 2012. Eu acho que cabe, mas eu tô com ele. Eu acho que para ontem isso tem que acontecer. O fair play financeiro no futebol brasileiro, para determinar limites
entrada e saída de dinheiro. Só gasta quem tiver arrecadação. E parar com esse negócio de dar calote no mercado. Então, eu sou a favor do fair play financeiro. Aliás, 1912, né, que afundou o Titanic. E você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre a fala do vice-presidente. Para mim é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Antes de falar em fair play financeiro, ele deveria atuar na frente mais importante. Dividir as cotas de transmissão de televisão de uma maneira mais equânime. De uma maneira mais justa. Não ter as diferenças imensas que existem. Porque senão o fair play financeiro não vai acontecer muito. Nunca. Nunca. Jamais. Ele primeiro tem que atacar a causa. E não começar a casa pelo telhado, atacando a consequência. E você, Breno Beretta? Eu concordo com o Tigrão, além do fair play financeiro, as cotas mais justas, eu acho também que a CBF deveria exigir uma auditoria em todos os clubes, para passar a régua em tudo que está acontecendo ou que já aconteceu. E os clubes precisam pagar pelos que eles vêm fazendo, né? Essas dívidas imensas não podem continuar. E você, Gleger, a sua reflexão? Batista, para que o futebol brasileiro não seja monopolizado, eu concordo em 100% com o vice-presidente da CBF, o Ricardo. E quem chega mais pressionado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil? Corinthians, Palmeiras, Internacional ou Flamengo, em CH? Ô Batista, eu acho que o Flamengo, a situação pior é do Flamengo. Pelo momento do Atlético Mineiro, portanto, a resposta é Flamengo. E você, Tigrão? Também, Flamengo. E você, Breno Beretta? Também concordo, vou no Flamengo. E você, Gleger Zorzin? Para mim, Batista, o Palmeiras é o que está mais pressionado aí para buscar a classificação. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Tchau, CH. Ô Batista, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã, Gleger. Valeu, Batista, abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Pedrão, um abraço para você, Pedro Piscinato, e até amanhã. Valeu, Batistão, até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, muitas mensagens, dando os parabéns pela cobertura da Rádio e TV Bandeirantes, como foi o caso aqui do Silvio de Sumaré. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Primeiro, parabéns a todos. Show na TV e na rádio. E também aqui a todos que participaram com muitas mensagens, mas não deu, né? Hoje, programa bastante corrido. E o San Martino Martins também dando aqui os parabéns para toda a cobertura da rádio e também da TV Bandeirantes. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 5 da tarde com o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Antes, 11h30, tem o Nossa Área. E na TV, meio-dia, tem os Donos da Bola. Na sequência, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes, Santos e Juventude. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B. Só na Disney Plus. Cio. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode.